Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Eu venho, através desse vídeo, deixar uma palavra para a sua meditação. Nós estamos vivenciando um momento de caos, né? Um momento que nós vemos a população, a sociedade enfrentando essa dificuldade, e eu quero aqui, com muito temor, ser muito coerente com as minhas palavras diante dessa situação que nós estamos vivendo. Eu tenho visto algumas manifestações de pessoas que são evangélicas, algum comentário que a gente tem visto, né, de pessoas falando e orando, entrando numa batalha espiritual, falando que isso é o diabo que está acontecendo, uma retaliação do inferno. Olha, eu quero declarar aqui que eu sou o dono da verdade, porque eu não sou. Mas isso é uma posição quando me coloco nos meus pensamentos. Como eu disse, eu estou sendo coerente no que eu estou dizendo, porque eu trabalho com batalha espiritual e sei que Satanás ele não tem essa autoridade para exercer algo dessa natureza na terra, a não ser por uma ordem de Deus. Porque o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. E a gente tem visto muitas pessoas, eu tenho ido no monte todas as noites, e tenho visto as orações de guerra, de batalha, e na minha maneira de pensar, diante desta palavra que nós estamos vendo nesses dias, é um juízo de Deus sobre a terra. Algumas pessoas falam já um grande apocalipse, né? Uma situação apocalíptica na terra, e a gente vê mais falar sobre o juízo de Deus na terra. E isso eu quero chamar a atenção da igreja para isso. Se realmente é um juízo de Deus na terra, e eu acredito, porque eu estou aqui com o texto aberto aqui, que se encontra em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, que diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então eu creio sim que esse é um juízo de Deus. Mas tem outro lado preocupante, porque a Bíblia diz, nós entendemos, eu particularmente entendo dessa forma, porque a Bíblia diz que o juízo ele começa em casa. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim: porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E já há muito tempo eu tenho pregado sobre isso, eu tenho levado para a nossa igreja em relação a esse juízo, quando ele começa pela casa, e Deus tem trago no meu coração uma palavra que se encontra em Jonas, quando o Senhor ele enviou a Jonas para a cidade de Nínive. Nínive nós conhecemos, era uma cidade com 120 mil habitantes, a Bíblia fala homens, era a capital de Nínive, inimiga de Israel da época. E Jonatas, ele simplesmente não obedece a Deus, porque o juízo que no conceito de Jonas teria que acontecer era a destruição daquela cidade. Era a destruição daquela cidade. Ele trazia esse conceito no seu coração. Poderia até ser, eu estou falando aqui, segundo a história,
que a forma como o povo de Nínive fazia nas guerras, nas batalhas, eles destruíam as pessoas de forma macabra. Pode ser que a família de Jonas, ter sofrido alguma batalha contra Nínive, mas ele tinha, na verdade, no coração dele, ele tinha o juízo que ele queria que fosse exercido contra Nínive, não foi o mesmo que o Senhor. E o Senhor tinha de tratar com ele primeiro. E nós vemos um exemplo que eu quero trazer para a igreja. Quando Jonas, ele teve vontade de morrer, e o Senhor, num sono profundo, o Senhor faz crescer uma aboboreira, aonde, para poupar ele do sol, e de um dia por outro, Deus permite que um bicho venha e come a aboboreira e ela morre. E Jonas, ele se apegou naquilo. O que eu aprendo com isso? Que o que proporcionava o bem para ele se apegou. O que proporcionava para ele o melhor, ele se apegou. É uma figura da igreja contemporânea, onde nós nós apegamos muito nas nossas coisas que nos levam ao conforto. Esquecemos lá de fora. E o Senhor pergunta a Jonas por que ele estava triste por causa da aboboreira. E o Senhor dá um exemplo para ele, diante daquela petulância dele, daquela soberba dele, daquele orgulho. Deus tinha que tratar primeiro com ele. Porque Deus disse para ele assim: Jonas, 40 dias eu vou dar para aquela nação se arrepender. E a Bíblia diz que quando o Senhor tratou com Jonas, ele levantou e pregou para aquela nação. 3 dias. Deus gerou um arrependimento naquele povo, que o rei naquela época colocou os animais para jejuar. E o juízo de Deus não foi o que Jonas queria, como nós imaginamos, mas foi um juízo de salvação. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que é o momento de nós refletirmos e consertarmos a nossa vida, porque o juízo começa pela casa. E Deus foi tão complacente, Deus foi tão misericordioso com Jonas, que usou de tanta misericórdia, que usou uma aboboreira para tratar com ele. Que logo em seguida, depois que ela dá uma cobertura para ele de sombra, de conforto para o sono que ele dormia, que também é um exemplo, uma figura de que a igreja está dormindo hoje. O Senhor permite que um bicho vá e tira o conforto dele para ele acordar, e ele entristece, ele perde a morte por causa daquilo. E o Senhor fala assim: se para você, Jonas, a aboboreira te causou tristeza, imagina perder uma nação com 120 homens, 120 mil homens. Então, querido, eu quero deixar essa palavra para a igreja meditar. Porque se o juízo começa pela casa, é momento de nós, como filhos, consertar a nossa casa. E o momento, a oração não é entrar em batalha contra o diabo. O momento não é de oração contra o inferno. Não. O momento de nós entrarmos em arrependimento, em humilhação. Eu lembro, eu preguei no final de semana, numa mensagem online, num culto que eu fiz online. Eu falei sobre quando, no tempo de Esther, quando Amã decreta um decreto de maldição, de morte, de destruição contra o povo de Israel. Mardoqueu, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. A história disse que ele gritava. Ele colocou pano de saco cinza e ele chegou na porta do palácio, ele gritava. Ele chamou a atenção de todos, do reino fora, pelo grito, pela súplica, pela humilhação dele. O momento é agora da igreja mostrar que somos igreja, não só dentro de um templo, dentro daquele conforto que o templo às vezes pode nos proporcionar, mas agora na unidade. A igreja que está em sua casa, que Paulo pregou. E eu te convido, irmãos, não que eu estou trazendo aqui sendo dono da verdade, não, eu estou falando dentro do meu entendimento. Eu prego o que eu acredito.
E eu acredito que o que está acontecendo é exatamente isso. E acredito também que a hora do momento da igreja, a igreja que está em tua casa, na tua família, é hora de você cear com a família, é hora de você levantar um clamor de arrependimento. É hora de sairmos da zona de conforto para que o Senhor age de misericórdia para com essa nação. Todo o mundo está dessa forma. E eu, como líder espiritual, e tendo esse entendimento que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho orado sem cessar. Eu quero trazer para vocês esse convite. É hora da igreja descer, é hora da igreja entrar em um período de humilhação, de arrependimento, para que o Senhor age de misericórdia, assim como Ele teve com Nínive, Ele agiu com a nossa vida. Eu quero deixar essa palavra de reflexão para a tua vida, querido, que chama você, ei líder, ei homem, ei mulher, é momento de descer, é momento de humilhar, é momento de arrependimento, é momento, a ordem do Senhor para esse momento agora é clamar por misericórdia para as nações. Eu te convido, busque, porque eu tenho buscado uma confirmação disso que eu estou falando com vocês agora, e Deus tem levantado líderes nas redes sociais que têm falado a mesma língua. É o momento de arrependermos, é o momento de humilharmos diante do Senhor. Querido, reflita nessa palavra, põe amor nas minhas palavras, reflita, e o Espírito Santo de Deus vai te dar uma direção mediante todo esse caos que nós estamos vivendo, que segundo as estatísticas nem começou ainda, não estamos ainda no pico. Então, vamos mesmo em casa, vamos ser igreja, agora em nome de Jesus. Bem, querido, um abraço a todos, Deus abençoe a todos, fica na paz.